A coletiva aconteceu na Cúria Diocesana e a mesa foi composta por Dom Armando Martins Gutierrez, bispo da Diocese de Bacabal, Padre José de Ribamar Cardoso, coordenador diocesano de pastoral e ecônomo da Diocese, e a senhora Maria Eunice Cândida de Souza, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança e membro das pastorais sociais da Diocese. A coletiva deu início com um vídeo de Dom Leonardo Snyder, secretário-geral da CNBB, que destacou a necessidade do direito e da justiça para com todas as pessoas. Uma boa noite a todos. Campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. A necessidade do direito e da justiça para com todas as pessoas. Políticas públicas é que possibilitam a justiça e o direito para todos. Nos envolvermos todos nas discussões das políticas públicas, propormos políticas públicas, ajudarmos a aprovar as políticas públicas, sejam elas de governo, sejam elas de Estado, para que todas as pessoas possam levar uma vida digna, participar ativamente da sociedade, mas também acompanhar a implementação das políticas públicas. Eu até diria ajudarmos a implementar as políticas públicas. É assim que nós daremos a nossa contribuição como cristãos, como católicos, para que todas as pessoas tenham uma vida, a vida em abundância e uma vida digna. Padre José de Ribamar Cardoso falou sobre a história da campanha da Fraternidade, que já existe há mais de 20 anos. Muito bem, nós saudamos a todos da mesa, nosso bispo Dom Armando, toda a imprensa local de Bacabal, para esse momento importante em que nós estamos trabalhando um tema muito pertinente para toda a nação brasileira. A Igreja, ao longo da sua história, sempre foi uma voz, continua sendo uma voz muito forte a favor das minorias, a favor dos pobres. E a campanha da Fraternidade, ela tem uma longa história, uma história de 25 anos, de muitas reflexões, de muitas conquistas, de muitos frutos que surgiram das reflexões, de muitos gritos que foram surgindo ao longo desta caminhada da Igreja. Em sua fala, Maria Eunice explicou que a campanha da Fraternidade tem um aspecto espiritual de evangelização e um aspecto social, através das obras sociais. A campanha da Fraternidade, ela tem esse aspecto espiritual de evangelização e também o aspecto social, né? Então, para dar continuidade à evangelização, e ela se inicia nesse período muito propício que a gente chama de um grande retiro, que é o tempo da Quaresma, né? E para dar continuidade a essa evangelização através das obras sociais, a campanha da Fraternidade, ela faz uma coleta solidária nacional, que a CNBB deu o nome de Fundo Nacional de Solidariedade. Na Diocese tem o nome de Fundo Diocesano de Solidariedade. E o que é este Fundo Diocesano de Solidariedade? É uma forma de arrecadar recursos através da campanha da Fraternidade para determinar para os projetos sociais dentro da Diocese. Então, essa coleta, ela acontece, é feita pelos próprios membros da Igreja, pelos fiéis católicos, né? A arrecadação feita em toda a Igreja do Brasil. Então, uma parte desse recurso arrecadado pela campanha da Fraternidade, que se dá através de um envelope, né, que é distribuído para os fiéis. E essa campanha, essa arrecadação, ela é feita no domingo de Ramo, né, no início ali já da Semana Santa. E a Diocese tem uma equipe que chama de Equipe das Campanhas, que é o Fundo Diocesano, a equipe do Fundo Diocesano de Solidariedade, que tem como objetivo administrar esse recurso recebido. 40% desse recurso ele é destinado ao Fundo Nacional de Solidariedade lá na CNBB. E 60% fica
para o Fundo Diocesano de Solidariedade. Daí a diocese, ela envia para as paróquias, para as pastorais, os movimentos, as organizações sociais que estão ligadas à igreja, envia um formulário, um edital, para que façam projetos, pequenos projetos, porque o valor arrecadado não é tanto, né? A gente sonha que aumente, né, para que a gente possa beneficiar mais pessoas. E aqui esta equipe analisa e aprova aqueles que estão dentro do tema, porque o projeto, a atividade desenvolvida no projeto, ela deve ser uma atividade ligada ao tema da campanha da fraternidade do ano em curso. E a campanha da fraternidade tem também esse objetivo, traz também essa reflexão de ajudar aqueles que mais necessitam e aqueles que estão aí na linha da pobreza. Francisco Fontinelles ressaltou a luta pelo direito e pela justiça, que foi ampliado para uma melhor participação cidadã. Então, em se tratando de participação cidadã, existe N estruturas que o cidadão e a cidadã pode estar intervindo na elaboração e efetivação das políticas públicas, que é, na realidade, o direcionamento dos recursos públicos para beneficiar a sociedade como um todo. E aí você tem as conferências municipais, onde os participantes estão ali representando os determinados segmentos que a lei daquela conferência determina para a elaboração das políticas públicas daquele período gestor, como foi enfatizado aqui, no caso pelo padre Ribamar, da questão da política de governo. Existe a política de Estado e a política de governo, e aí cada governo ele realiza suas conferências para direcionar as políticas públicas daquele período e, consequentemente, o direcionamento da aplicação do recurso. Mas, além das conferências, existem também os fóruns, os comitês, as associações, N órgãos que o cidadão e a cidadã ele pode estar participando para intervir e cobrar para que essas políticas aconteçam. Encerrando minhas colocações, um apelo para nós, leigos e a sociedade em geral, que a gente se envolva para que esse trabalho não fique apenas durante o período quaresmal, mas que tenha prosseguimento, que a gente forme comitês, que a gente organize fóruns de debate, audiências públicas, para que de fato a gente possa fazer valer os nossos direitos. O bispo Dom Armando Gutierrez falou sobre o principal objetivo da campanha. Estimular a participação em políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. Então, o objetivo principal desta campanha e de todas as campanhas, o motivo principal porque neste tempo específico, porque agora, todo ano, ao início da quaresma, a Igreja lança a campanha da fraternidade, é justamente para ajudar-nos a nós cristãos a viver a nossa identidade de cristãos. E neste tempo queremos rever. E uma das questões que a Igreja nos propõe é como está a sua relação com o irmão. Você, como cristão, tem que crescer em relação com Deus, em relação consigo mesmo, mas, sobretudo, em relação com o irmão. A tendência é que a nossa espiritualidade seja mais uma questão pessoal. Eu com Deus, eu rezo, participo do culto, das celebrações, mas se vocês vão ler, por exemplo, o texto, não? Serás libertado pelo direito e pela justiça de Isaías, capítulo 1, versículo 27, nos versículos anteriores, no contexto desta frase,
Deus fala através do profeta Isaías: que vou fazer com os vossos ritos, os vossos sacrifícios, as vossas orações? Não quero ver isso. Eu quero ver que vocês pratiquem o direito e a justiça. Se preocupem do irmão, do órfão, da viúva, do estrangeiro, que era na classe na época dos excluídos. É aí que eu quero ver que vocês são pessoas de fé. E destacou uma das questões da campanha propostas pela igreja. Depois esperamos nosso propósito seja na cidade de Bacabal, que em todas as cidades, nos municípios da diocese, 27 municípios, através dos padres ou de leigos engajados e preparados, ter uma sessão especial nas câmaras municipais para levantar a questão das políticas públicas e confrontar também os vereadores. Não podemos, talvez a nível nacional, mas a nível local, poder, digamos assim, questionar, ajudar a refletir e colocar-nos também à disposição para colaborar, como já foi falado antes. As políticas públicas, ao contrário, digamos assim, de política, quando falamos de política já pensamos em um partido, pensamos em eleições, em coalições, em forma de um partido como um todo, não? As políticas públicas são mais ações que vão a definir áreas particulares, necessidades, urgências. Tem aquelas, como foi falado, que são as políticas públicas do Estado, que para cumprir a Constituição há necessidades básicas. Aí, todos os partidos, todos os cidadãos, estamos, em algum modo, responsabilizados e chamados a colaborar. Após os esclarecimentos sobre o tema da campanha da fraternidade, a imprensa teve a oportunidade de fazer algumas perguntas em relação ao tema. E eu gostaria de saber a opinião de como a igreja vê essa situação da participação popular que está sendo podada na elaboração das políticas públicas brasileiras. Justamente, lançar uma campanha, não, de criar uma sensibilização, uma reflexão sobre políticas públicas, é para valorizar realmente essa participação popular dentro destes âmbitos, não, destes mecanismos que ainda são possíveis de colaboração, não somente por parte dos que governam, administram, mas por parte da população. Ao final, o bispo encerrou a coletiva com a oração da campanha da fraternidade. Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre nós. Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós, testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz. Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.